Então, vamos começar aqui, né, mais um vídeo falando sobre aspectos geográficos, históricos e afins, né? É, eu sou o professor Rogério, vou começar aqui a trabalhar um pouquinho aqui com vocês algumas noções de nação e identidade nacional. Aí vocês podem estar se colocando, mas o que isso tem a ver com geografia? Tudo. Se vocês repararem nos últimos vídeos, se nós voltássemos a discutir os temas que nós iniciamos nos últimos vídeos, nós falamos sobre territórios, nós falamos sobre fronteiras, nós falamos como é que o que é o Estado Nacional, como é que esse Estado Nacional ele vai se moldando com o passar do tempo, os conflitos, né, que vão causando as transformações no Estado Nacional, nas suas fronteiras no seu território, na sua delimitação. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, algo que é imaterial, é algo que eu não consigo pegar, é algo que eu não consigo colocar na balança e medir a sua importância. Eu não consigo ter um peso, mas eu sei que é algo que define quem nós somos, né? O que é ser brasileiro, né? Então, o que faz nós entendermos que nós somos pertencentes a essa nação, né? Nós temos o Estado e nós temos a nação. Muitas vezes as pessoas elas confundem, elas misturam os valores, o que é nação e o que é Estado. Então, muitas vezes nós temos que pensar que a nação brasileira ela é um fator que está dentro e fora do Estado brasileiro, né, ao mesmo tempo. E trabalhar todas essas diferenças, elas são essenciais para nós desmistificarmos essa visão de que símbolos, né, são algo que são imutáveis, né, são algo que nós não devemos debater. Como o exemplo disso aqui que eu estou fazendo agora, né? Então, trabalhando essa visão para que nós possamos realmente definir o que é ser um brasileiro, ou o que é não ser um brasileiro. Ou muitas vezes ter a discussão de vários Brasis, né, dentro do mesmo território. Bem, então vamos começar aqui com nossos objetivos. Então, os objetivos, nós vamos entender aqui, compreender o conceito de nação e suas diferentes relações ao Estado, né? Então, compreender o que é nação e ter a diferença entre nação e o Estado. Analisar o processo de construção da identidade nacional. Então, a identidade nacional, ela não surgiu do nada, né? Então, a identidade nacional, ela foi construída com o passar do tempo. E como é que essa identidade nacional, ela vai sendo diferente em cada país, em cada contexto histórico, pensando que a história, ela vai se transformando, né? E junto com a história, a população que vive naquele território, aquela população que se reconhece como membros daquela nação. Identificar a influência da globalização na identidade nacional, considerando a interseção da cultura global. Então, nós podemos trabalhar a questão da indústria cultural, né? A questão dos grandes eventos, globais de cultura. Cinema, literatura, música, culinária, tudo isso interfere na identidade nacional, né? Hoje nós vivemos em um mundo global, onde as fronteiras elas elas existem, mas elas praticamente elas foram, elas é a mesma coisa que você pensar um muro que divide várias casas, vai delimitar a circulação das pessoas. Mas imagina se você derrubar esse muro, né? Se esse muro, se essa cerca, ela deixasse de existir. Então, a circulação de culturas, elas vão fazer com que esses elementos eles se misturem, surgindo o que o Bauman, né, sobre a questão da identidade líquida, ele vai trabalhar sobre uma identidade cultural global. O que o Milton Santos, que é um dos geógrafos mais importantes do Brasil, ele vai falar sobre essa tal globalização. Como essa globalização, ela tem pontos muito positivos e, ao mesmo tempo, ela tem muitos pontos negativos. Bem, então a primeira coisa nós vamos falar aqui de arte. Ah, mas o vídeo não é sobre geografia, né? Mas nós temos que entender que o que constrói essa visão de identidade nacional são todas as expressões, são todas as manifestações culturais.
Então, a identidade, a arte, ela está profundamente interligada e refletindo sobre os moldantes, né, da cultura, a experiência daquela sociedade. A arte, ela tem as suas diferentes expressões, como a pintura, a música, a literatura, a dança, entre outros elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando eu vou falar de identidade nacional, né, principalmente tratando da identidade nacional brasileira, eu uso esse quadro, né, da Tarsila do Amaral, que foi a questão da formação do povo brasileiro, né? Então, as diversas faces de vários Brasis, né? Então, o Brasil, ele pode ser considerado uma colcha de retalhos. Então, nós tínhamos os povos originários que viveram aqui, né? Eles já tinham um modelo cultural, eles já tinham uma arte, eles já tinham uma identidade, como várias nações dentro do nosso território, né? Quando o europeu chegou aqui e colocou a visão de índios, foi uma forma de tentar massificar essas culturas que existiam aqui, como uma cultura menor, uma cultura com valor questionável, né? E com isso, os europeus, né, liderados pelos movimentos jesuítas, eles começam a impor a cultura europeia para os povos nativos. A mesma coisa aconteceu quando teve a introdução dos africanos como uma força de trabalho, né? A escravidão. A escravidão, a diáspora negra que aconteceu entre o século XVI até o século XIX, meados do século XIX, de uma forma onde visava a introdução de mão de obra, né, como trabalhador escravo, a sua arte, a sua manifestação cultural, ela foi apagada. Ela foi apagada durante muito tempo. Ela foi combatida durante muito tempo. Então, as expressões, a elaboração de uma cultura nacional, né, mesmo no Brasil, ela só foi ser discutida, debatida, conversada a partir do século XX, né, quando há uma necessidade de se criar uma cultura nacional, né, a questão de você começar a mostrar para o brasileiro, ó, eu sou brasileiro porque eu escuto isso, eu sou brasileiro porque eu tenho essa aparência, eu sou brasileiro porque eu consumo esses produtos alimentícios, ou simplesmente, né, porque eu falo a língua. Mas quando nós falamos em Brasis, né, a história do Brasil, ela é muito mal trabalhada nesse sentido, né, desde a colonização, deixando de lado que na colonização nós tínhamos o estado do Grã-Pará, né? O estado do Maranhão. E abaixo do norte, né, que hoje nós chamamos norte, nordeste, parte do nordeste, existia o Brasil, né? Então nós tínhamos o norte, o estado do Maranhão, e ao sul, né, a partir do centro-sul do Brasil, nós tínhamos o estado, assim, a colônia do Brasil. Então, essas partes da história que nós podemos pensar e discutir sobre a questão das crenças, das tradições, das características. Eu estou falando de um país, de uma nação que é o Brasil. Mesmo observando um país, uma nação, nós temos várias camadas, nós temos várias células culturais dentro do nosso território. E isso faz com que nós sejamos menos brasileiros? Não, né? Então a gente pode discutir aqui sobre isso. Bem, então, por um outro lado, a identidade ela vai influenciar a criação artística, pois, né, artistas frequentemente incorporam nas suas práticas, nas suas experiências, elementos da sua nação, né? O brasileiro é um exemplo disso, o samba, né? O samba, ele traz as manifestações culturais, né? A questão da nossa identidade nacional, né? A questão da malemolência, a questão da malandragem, a questão de subverter a ordem estabelecida, né? Que o samba, ele surge como uma forma de manifestação, né? De manifestação política, né? O samba é assim. O samba, inicialmente, ele tem essa visão. Como também os esportes, né? O futebol, né? O futebol que é a marca, né, do nosso país. É só ver uma pessoa com a camisa da seleção brasileira, né, que já entende que é um brasileiro, né? Então já sabe a cultura, como é que essa pessoa ela se manifesta culturalmente. E essa questão, né, da arte, da produção artística, é algo rico, é algo diverso, é algo que cria uma pluralidade dentro do nosso território. Nós temos o samba, nós temos o maracatu, nós temos várias manifestações que surgem
né, dentro de um contexto de manifestação, de opressão contra aqueles que se manifestavam daquela forma, mas que com o passar do tempo, segundo o que o Bauman vai falar sobre a indústria cultural, é para que se crie, né, para que a cultura nacional, para que a cultura popular ela se torne consumível em espaços que antes elas eram negadas, né, na questão do samba, do maracatu, entre outros movimentos, né, que existem no nosso país, essa cultura ela vai sendo apropriada pela elite, né, pela elite cultural, pela elite econômica. E isso, de uma forma ou de outra, isso vai gerar a construção dessa identidade nacional, mesmo sabendo que isso foi um fruto, né, de uma apropriação desses elementos. Bem, então para a gente terminar aqui, arte. Então, o resumo da arte, né, a identidade e a arte, elas são componentes essenciais na vida da vida humana. Então, cada um desses elementos, ele vai enriquecendo as informações sobre outras, né? Então, junta esses elementos. Eles contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e inclusiva. Então, quando nós realmente fazemos com que essa arte, ela tenha o papel de unir e não de separar, não de classificar a arte como uma arte erudita, uma arte suprema, uma arte que deve ser trabalhada, né, que deve ser elaborada, e uma arte popular, que é uma arte que fica ali marginalizada, nas margens, nas franjas da sociedade, muitas vezes a gente está matando a cultura nacional, né? Um exemplo, né, o funk, quando ele surge ali na década de 80, o funk, ele surge como uma manifestação, né, da periferia. Ele surge como uma forma de meter o dedo na ferida e falar, ó, nós estamos aqui, né? Tanto é que existe aquela questão, eu só quero ser feliz, né, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Hoje nós temos várias coisas que acontecem nesse mundo cultural que pode ser questionável, né, mas é a forma de manifestação daquelas pessoas, né? Nós temos que entender o processo. Eu posso não consumir, mas eu posso entender como é que, por que que aquelas pessoas elas se manifestam daquela forma. É a forma de manifestar a sua identidade. Quem eu sou, né? Isso é uma questão de nação. Bem, então nós vamos falar o conceito de nação agora, né? Então, essa imagem mostra, né, a bandeira no fundo e o trabalhador mestiço, né, nessa arte, e isso mostra como é que nós temos uma visão do que é nação, né? Então, o conceito de nação, ele vai se referir a um conjunto de pessoas, uma comunidade que compartilha sua identidade comum baseada em fatores como cultura, língua, história, território e valores. Então, essa identidade coletiva, ela cria um sentimento de pertencimento. Então, eu pertenço àquela comunidade, eu faço parte daquele corpo, né? Então, é a mesma coisa você pensar o seu corpo mesmo, as suas células, né? Você é uma nação, as suas células, ela pode ser considerada como um indivíduo, né? Então, a somatória desse indivíduo, né, desses pequenos indivíduozinhos, ele cria esse ser aqui, né? A mesma coisa que a imagem colocada pelo Leviatã, né, né, agora me fugiu o nome dele, né, o John Locke, né, que ele cria essa visão do Leviatã, né? O Leviatã é o quê? É um monstro, né, um ser gigantesco que ele precisa ser controlado, né? Então, o Estado, ele é essa visão de controle. Controla o quê? O corpo, a nação, né? Então, essa questão de nós nos reconhecermos como nação é importante para que a gente continue a andar juntos, a buscar o desenvolvimento juntos, porque nós fazemos parte da mesma família ou do mesmo povo, mesmo com todas as diferenças. Bem, então, a noção, né, a nação, ela pode ser definida sobre as fronteiras geográficas, né, que é aquilo que está dentro daquelas delimitações, mas também característica por elementos intangíveis, aquilo que eu não posso pegar, aquilo que eu não posso medir, aquilo que eu não posso, né, criar uma questão de volume, como as tradições, os costumes e os símbolos nacionais. Então, o samba, a culinária, a religião, né? O Brasil é um país que, por conta da mestiçagem, né? A questão
da apropriação das culturas, o sincretismo, ele é muito presente na nossa nação. Então, com a presença de europeus, indígenas, africanos, isso vai fazer com que religiões como o candomblé, a Umbanda, o espiritismo, né, até tradições, né, tradições cristãs, católicas, elas ganham uma outra roupagem, uma outra uma outra visão, né? Nesse caso, os costumes, né? A mestiçagem, mas faz com que a gente tenha um contexto muito forte, né? A questão das congadas, né? A questão de uma visão de você ressaltar esses santos, né? Esses santos católicos que foram apropriados pela cultura africana para que uma forma de manifestação, por uma forma de resistência, né? A imposição de alguns valores. E isso, de uma certa forma ou de outra, é essencial para nós entendermos a formação da nossa nação. Além disso, o conceito de nação ele é frequentemente ligado à ideia de soberania. Então, a questão de que a nação ela está concentrada, ela está formada dentro daquele território bonitinho que é o Brasil, né? Então, onde a nação ela busca a sua autodeterminação, o direito de governar-se e de acordo com os próprios interesses e valores. Lógico, né? Nós temos valores brasileiros, né? Nós temos interesses, né, do nosso território. Muitas vezes o interesse do nosso território, o interesse da nossa nação, ele é mais voltado a uma versão de mercado, né? O mercado, muitas vezes, ele direciona esses interesses. Mas nós, como povo brasileiro, como povos que fazemos parte dessa nação, desse Estado-nação, nós temos que entender os nossos valores. E como nossos valores eles são plurais, né? Tanto é que existe a questão do Estado laico, né? O Brasil é um Estado laico. O Brasil não tem não tem uma religião oficial. Não é um Estado teocrático, que é um Estado que há uma religião oficial. Então, quando a gente fala em religião, valores, nós temos que entender dessa questão de que como é que nós vamos fazer com que essa nação ela entenda isso, né? Que a minha religião, ela não é melhor do que a sua. A minha filosofia de vida, ela não é melhor do que a sua. Só que quando nós nos colocamos, né? É uma questão que ninguém pede para escolher aonde você vai ser, qual nação que você vai pertencer. Você nasce nela. E isso vai construindo a sua história, a sua identidade como indivíduo, né? Eu, né, como professor, né, ou eu como cidadão, né? Pode falar, ah, mas você mistura as coisas, não tem como separar, né? O cidadão, o CPF, né, do RA, né, do registro acadêmico. Não tem como dividir os dois, né? Não tem como separar os dois. Então, as coisas se misturam, né? E quando você fala em estudar a nação, é você saber que tem esses conceitos, esses conflitos de interesses. E, em resumo, uma nação, mais do que apenas um grupo de pessoas, é uma comunidade unida por laços profundos, significativos que transcendem as diferenças individuais. Então, as diferenças individuais não quer dizer que aquilo que eu penso ele é melhor do que aquilo que o outro pensa. Só que, né, a questão do respeito, da conversa, do debate, né, do debate não do embate, né? Então, o que quer dizer o debate? É a exposição. Você vai expor aquilo que você pensa. E o outro, ele pode não concordar, mas a questão da manifestação daquilo que você pensa, ele é essencial para a construção dependendo do respeito e da forma como ele é feito, né, a questão da construção de uma identidade nacional, né? O que me faz eu usar essa camisa agora aqui nesse vídeo, né? Isso determina o que eu quero impor, ou uma forma de que eu vou manifestar o meu descontentamento com as coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Eu posso manifestar o meu descontentamento, é livre, é democrático, só que quando eu imponho uma visão violenta, uma visão preconceituosa, uma visão onde eu vou pregar a xenofobia, entre outras coisas, xenofobia, homofobia e por aí vai, eu não posso, eu estou cometendo um crime. Então, a identidade nacional, ela deve defender tudo isso.
né? Então, nós mesmo sendo diferentes, né? Como colocou lá o Leviatã, né? Então, várias partezinhas do corpo, mesmo sendo diferentes, acreditando em outras coisas, nós temos o direito de ser diferentes, dentro de uma igualdade. Aí é que o bicho pega, né? Mas fazer o quê? Bem, então falar um pouquinho aqui de diferença entre Estado e nação. Então, o Estado, ele está forjado sobre a questão da governança, da soberania. A nação, ela é uma comunidade que compartilha a identidade comum, baseada em fatores como nós já discutimos anteriormente. Então, esses elementos, eles são intangíveis, como a tradição, os símbolos nacionais, criando um sentimento de pertencimento, de solidariedade entre os seus membros. Por exemplo, os curdos. Os curdos que vivem entre o Irã, o Iraque e a Turquia, ele é uma nação que não se concretiza num território. Quando houve a formação dos territórios ali na região do Oriente Médio, após a queda do Império Otomano, no final da Primeira Guerra Mundial, não houve uma, um bom senso ou uma solidariedade à nação curda. Então, os curdos, eles continuam sendo uma nação, mas eles não têm um território, mas mesmo assim ele tem as suas identidades, ele tem a sua história, ele tem a sua língua, ele comunga, né, a sua religião. E tudo isso, né, mesmo não estando sob o guarda-chuva de um estado, eles ainda existem, né? Existem essa nação. Por um outro lado, os símbolos nacionais, né, no caso do Estado, é uma entidade política administrativa que possui uma soberania territorial definida e reconhecimento internacional. Então, o Brasil. Quando o Dom Pedro I ele decretou a independência ou morte com a espadinha lá no rio, né, no córrego do Ipiranga, a sua esposa, né, a Leopoldina, a dona Leopoldina, né, uma das mulheres mais importantes da nossa história, da história do Brasil, ela estava assinando lá no Rio de Janeiro a Carta de Independência. E uma das coisas que fez o Brasil ele se tornar um estado reconhecido é a questão dos outros países, eles encararem o Brasil como livre de Portugal. A questão da sua liberdade, né? A questão de quando um país ele se torna livre, ou quando o Estado ele se desmembra, ele se divide, o importante é ocorrer o reconhecimento, né, daquele Estado. E isso, né, tem a ver com a questão de uma soberania, da construção do Estado Nacional. Então, o Estado ele é caracterizado pelas instituições governamentais, leis e fronteiras, né, garantindo, administrando os assuntos internos e externos, né? Então, o Estado ele tem essa questão, né, de governar, de administrar, de controlar a nação, né? Então, o que você pode, o que você não pode fazer, quais são as questões de direitos e deveres, também os interesses no Brasil, na ONU, né? Em convenções de comércio. Então, tudo isso tem a ver com o Estado. Então, o exemplo que eu estava falando aqui do Brasil, o Brasil, ele tem um território definido. E esse território, ele é reconhecido, né, pela ONU, pelos países que compõem a ONU. Nós podemos usar como exemplo a região de Taiwan, né? Taiwan foi uma região dominada pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de ter uma base, né, ali próximo da China, né? Da China e do Japão, levando em consideração que na Segunda Guerra Mundial o inimigo americano não era a China, era o Japão. E a ilha de Taiwan era um território chinês. Então, aquele território, quando ele foi anexado, ele foi controlado pelos aliados, né, pelos Estados Unidos, França, Inglaterra. Quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, aquele território, ele foi de uma certa forma, manteve a sua autonomia. No caso, a ONU reconhece a ilha de Taiwan como um estado nacional, né, uma nação. Só que, né, a China não, né? Então, existe uma tentativa, existe um processo de questionamento na ONU de anexação de Taiwan, né, pela China.
Mas por que Taiwan ficou tão mirado assim pela China? Porque Taiwan é um dos maiores produtores de microchips do mundo, né? Então, esse microchip que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo nesse computador, com certeza, uma parte desses microchips, eles foram produzidos lá em Taiwan, que é uma tecnologia que eles têm, né? E é algo, né, que nós precisamos. Então, a China já cresceu o olho nisso, né? Então, é uma questão de você usar interesses para questionar a soberania nacional, né? A China defende os seus interesses e Taiwan vai defender o seu, que é da sua autonomia. Então, tudo isso está interligado. Então, em resumo, enquanto a nação se refere a uma comunidade, como uma comunidade cultural identitária, o Estado simplesmente é uma organização administrativa, né, com soberania no seu território. Ambos os conceitos estão interligados, mas distintos em sua definição e função. Então, o Estado administra, a nação é aquilo que nós somos, né? A nação, sentimento, pertencimento, a questão de nós termos nossas culturas e nossas características. Aí falar um pouquinho aqui dos símbolos nacionais, que é aí que o bicho pega, né? Porque quando nós falamos em símbolos nacionais, nós estamos falando do que nos identifica. Se eu chegar na Inglaterra e eu observar uma bandeira, eu vou saber aonde eu estou, ou vou saber qual é o local onde eu estou chegando, né? No caso, quando eu chego numa embaixada no Brasil, vai, vou pedir o meu visto de turista para ir para Disney, um exemplo bem tosco, né? Vamos dizer assim. Né? Eu chego lá na embaixada dos Estados Unidos, eu sei que aquela bandeira que está lá no mastro faz com que aquele território, aquela casa, ela não é um território brasileiro, é um território americano em solo brasileiro, né? Então ela representa a nação estadunidense, né? Então, tudo isso reflete esse sentimento nacional. No caso, os símbolos nacionais, eles são essenciais para a construção e a manutenção dessa identidade de unidade, né? Os símbolos nacionais, o que eles significam, o sentimento de pertencimento, de orgulho, né? Eu olho para a bandeira do Brasil, então eu olho para essa bandeira, eu me sinto acolhido, eu me sinto abraçado pela minha nação, né? Mas nós temos que discutir várias coisas sobre isso também. Bem, então, o símbolo, né, como aquilo que eu falei para vocês, é a bandeira, o brasão, que ajuda a construir a nossa identidade, refletindo as suas características únicas, diferenciando-as de outras nações. Então, o Brasil é um símbolo, né, essa questão da bandeira, das armas, entre outras coisas. Só que esses símbolos, eles são usados como? Esses símbolos eles são usados aonde, né? Então esse pertencimento, nós sabemos realmente quais são as cores da nossa bandeira, o que eles significam, né? Por que que eles foram criados dessa forma, né? Então, malandramente, quando se proclamou a República, porque a nossa bandeira ela poderia ter sido de outras formas, né? Aquele quadro fanista que mostra uma criancinha segurando a bandeira e a mulher, né, bordando as estrelas. Então, qual foi a intenção, né, a intencionalidade daquela obra, daquele quadro? Por que que ele foi pintado daquela forma? Né? O grito de dependência, dos símbolos mais impactantes do nosso país. Por que que ele foi construído daquela forma? O Pedro Américo. O Pedro Américo, ele não viu Dom Pedro erguendo a espadinha na margem do rio, mas ele construiu aquela imagem que nós usamos como verdadeira, como verídica, né? Então, como é que isso constrói a nossa identidade, né? Então, é algo muito louco, né? Mas isso, assim, existe uma propaganda que diz o seguinte: mentiras contadas seguidamente, elas se tornam verdades, né? Então, por quê? Porque quando a gente olha para nossa bandeira, o verde, o amarelo e o azul, a gente tem aquela visão da aula de moral e cívica que foram aplicadas no Brasil durante a ditadura militar e chegou até meados da década de 80. Eu estudei um pouquinho moral e cívica, né? Então, nesse caso, o verde era as matas, o amarelo era o ouro, o azul era o céu, né, ordem e progresso. Então, nós temos que pensar que o verde ele representa a família Bragança,
né, que era a família real, a visão do Dom Pedro, né, da família Bragança. O amarelo, ela era as cores da família Habsburgo, né? A família Habsburgo é a família austríaca, que foi a casa que teve a aliança entre os Bragança e os Habsburgos, que foi o casamento do Dom Pedro e a Dona Leopoldina, né? Então está presente na nossa bandeira, né? Quando houve a criação da bandeira imperial, foi levado em consideração a junção, a união entre essas duas famílias. Então, ó, nós temos uma herança austríaca, né, que é o amarelo. O azul, né, depois foi uma questão da República, né, de uma visão de serenidade, entre outras coisas. E o lema em si, ordem e progresso, é uma visão positivista francesa. Olha que coisa doida, né? Então, nós temos uma bandeira que tem que nós temos esse discurso, né, do verde, o amarelo, o azul, como uma forma de ressaltar os valores territoriais, né? Mas ele, na verdade, se nós buscarmos a raiz, a origem, ele tem muito mais a ver com tradições europeias do que com tradições brasileiras de uma forma geral. O símbolo, né, as armas, o café, o fumo, a cana, né, várias armas, né, de estados, de municípios no Brasil, eles trazem, né, junto a eles, esses símbolos econômicos, né? São Paulo tem o tabaco e tem o café, né, como elementos do nosso escudo, das nossas armas, né? Isso porque nós estamos ressaltando os valores que a produtividade que gera a nossa economia. Então, nós temos que refletir sobre essas características e que vai diferenciar cada estado, cada nação. Bem, então a união e a coesão, então esses símbolos, eles promovem a unidade e a coesão social. Então todo mundo se reconhece com esses símbolos. Esses símbolos, eles são muito utilizados em momentos de crise, né? Então, o período das diretas já, né, que foi o finalzinho da ditadura militar, onde grupos que queriam votar saíram às ruas, eles usavam a camisa amarela, né, como uma forma de expressar a sua identidade, a sua revolta, a bandeira, né? Hoje a bandeira, o símbolo nacional, ele está sendo ligado a uma outra vertente, né? Uma vertente mais conservadora, uma vertente mais que pretende, né, que tem uma visão diferente de outros, né? O uso da camisa da seleção brasileira, que é um símbolo nacional também, mas é um símbolo nacional comercial, né? Pensando bem, né? A CBF, será que ela está preocupada com o que está acontecendo no país ou ela está preocupada em vender camisa? Né? Então, essa questão de coesão. Só que esses símbolos nacionais, nos últimos anos, eles vêm, em vez de unir, elas estão dividindo. O uso da bandeira, o uso do brasão, eles estão dividindo as pessoas, porque atrelam a discursos antagônicos, né? E isso gera problemas. A questão do patriotismo, né? O patriotismo, ele é essa questão do símbolo nacional que inspira essa questão de orgulho nacional, incentivando o cidadão a valorizar e proteger a herança cultural e histórica. Eles são frequentemente usados para eventos cerimoniais, oficiais, para reforçar o amor e o respeito ao país. Bem, aí também é um terreno bem espinhoso que eu tenho que falar um pouquinho, que gera muitos conflitos, e isso pode ser que isso me gere alguns dislikes, né? Alguma questão das pessoas não gostarem muito daquilo que eu vou falar. Mas, né, o que é a cultura nacional, né? O que é a cultura brasileira? Né? A cultura brasileira, que ela é hegemônica, ela foi construída por quem? Para quem? Então, a que interesse? Né? Então, ressaltar, né? Rebuscar, restaurar visões como a questão de que você diferencia a história dos vencidos e a história dos vencedores. O vermelho, né? A cor vermelha. O que ela significa no nosso país, né? Significa muito, né? A cor vermelha, ela está no nome do nosso país, por incrível que pareça, né? A questão que, os nossos símbolos nacionais não têm vermelho, mas o nome, que é aquilo que nos identifica mais ainda, que é algo imaterial, vem de brasa. Brasil, vermelho Brasil.
Então, esse vermelho, Brasil, em vez de estar nos unindo, eles estão nos dividindo, né? O amarelo, né, que não tem nada a ver com o Brasil, que é muito mais uma visão austríaca, ela está nos dividindo. Naquela malemolência doida que o nosso país tem, então, isso gera conflitos, né? Isso me faz eu trazer é um tema espinhoso, mas muito legal de ser falado, né, de ser debatido. Porque você enfia o dedo na ferida da construção da identidade nacional, né? Porque combater uma cor, ressaltar outra, né? Pensar em culturas, né? Ou religiões, isso fere essa visão de identidade nacional, do patriotismo, né? Então, criar uma visão de um Deus superior, que as outras manifestações religiosas, ela tem que se submeter à vontade daquele que se considera superior. Gente, nós estamos no século XXI, isso já passou muito tempo, né? Quanto mais a gente estuda, mais nós nos afastamos dessa visão de culturas superiores ou culturas inferiores. Mesmo não concordando com vários elementos de culturas, eu tenho que respeitar, eu tenho que garantir às pessoas a se manifestar culturalmente, né? Como já diz o Robespierre, não, agora me fugiu o nome dele, que um dos líderes da Revolução Francesa, que ele vai dizer o seguinte, né? Eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diga, mas eu morrerei defendendo o direito de você dizê-las, né? Então eu posso não cultuar, eu posso não pertencer à sua religião, mas eu morrerei lutando pelo direito que você tem ao direito de promover a sua religião, a sua manifestação cultural, né? Então, uma pessoa que sai trajado com as roupas, né, da religião africana, por que que ele é atacado pelos aqueles que não são da mesma religião? Ele não poderia simplesmente respeitar, né? Mas casos de violência, né, contra religiões africanas que estão dentro da nossa cultura, da nossa identidade nacional, não é estranho, né? Assim vai indo. A questão da memória, né? A memória e a educação. Então, é necessário se trabalhar na educação, na formação dos indivíduos, esse sentimento de pertencimento. Pertencimento e não de julgamento, né? Então, os valores nacionais, valores de dar para as novas gerações. Então, respeitar o que é diferente, né? Então, a educação ele é fundamental para que a gente saiba o que é aquilo que nós vamos lutar e por que que nós estamos lutando, né? Não é simplesmente falar, ah, eu não vou, né? Eu sou cristão, então vou combater, fazer uma cruzada contra aqueles que não são. Ou, ah, eu sou islâmico e vou promover uma luta contra aqueles que não são. Mas nós temos que entender que o Brasil ele é essa coxa de retalho e todos têm essa manifestação cultural. E a representação internacional, que é quando, no contexto internacional, os símbolos eles representam essa nação e seus interesses ajudando a estabelecer sua presença e sua identidade no cenário global. Bem, né? Então, normalmente nossos símbolos eles são mais valorizados em disputas esportivas, né? A camisa da seleção representa o futebol arte, né? O Brasil é reconhecido como futebol arte, mas o Brasil ele poderia ser reconhecido por outras coisas, né? Como uma educação de qualidade, né, como um país onde não há violência cultural, aonde o Brasil não é um país onde nós temos uma maior taxa de violência doméstica do mundo. A violência, né, os nossos símbolos nacionais, eles deveriam ser valorizados para outras coisas e não apenas para as questões esportivas, né, que são importantes, são, mas elas têm muito mais a ver uma questão econômica do que realmente de pertencimento e identidade nacional. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui da globalização, né? Milton Santos na veia dos irmãos, né? Então, Milton Santos, né? Milton Santos é um geógrafo brasileiro muito forte, né? Muito presente na discussão geográfica mundial. E o Milton Santos, ele trabalha essa questão da globalização, né? Tanto é que uma obra que eu me inspiro muito para falar sobre ela é uma obra do Milton Santos chamada Por uma Outra Globalização, que é uma obra
assim, é algo que faz você começar a entender como a globalização ela ajuda aos meios econômicos, mas ela prejudica os meios culturais, a indústria cultural do Bauman, né? Só que o Bauman, ele vai criar essa visão de indústria cultural no final da Segunda Guerra Mundial. A questão do nazismo, né? Ele é um crítico do nazismo, né? Por conta dessa imposição cultural e o sufocamento, né? Sufocar as culturas que eram, né, contrárias ao nazismo, criando essa visão de hegemonia cultural. Eu sou o suprassumo, né, da humanidade, os arianos, né? Eu sou a raça superior, vocês são as raças inferiores, vocês têm que se submeter à minha vontade, né? Como era pregado pelos nazistas, né? O Bauman, ele foi um crítico a essa visão supremacista, né? Que hoje, infelizmente, está voltando à tona na Europa. E, por incrível que pareça, aqui na América do Sul, né, mestiços cometendo atos de racismo, de xenofobia contra minorias, né, é uma coisa absurda que vem acontecendo. Então, dentro da globalização, ele tem um impacto profundo nessa identidade nacional, principalmente pela transferência, pela questão da dificuldade em preservar as culturas locais, né? Hoje, nas escolas, nós temos uma disciplina que é obrigatória, o inglês. Pensa bem, nós vivemos cercados de países de origem espanhola. Por que nós não temos o espanhol? Por que nós não estudamos a língua tupi? Né? Porque o inglês se tornou a língua da globalização. Porque os Estados Unidos, até os dias de hoje, né? Daqui a alguns anos pode ser que mude isso. Os Estados Unidos é o país central, né? A maior potência mundial, a maior potência cultural. Então, com isso, o inglês, ele é a língua universal, né? Existem alguns estudos que daqui a algumas décadas, né? Com a ascensão chinesa, o mandarim, ele vai se tornar a língua oficial mundial, né? Porque a China é algo que é questão de tempo. A China vai se tornar a maior potência econômica mundial. Cultural? Não sei, né? Até a metade do século XX, nós tínhamos a França como uma potência cultural, né? Tanto é que nós tínhamos a língua francesa na educação do Brasil. Então, a globalização, ela tem essa visão de transformar a cultura, né? Então, uma cultura local, ela começa a ser atacada, ou é a questão de valores, né? Filmes, música, vai começar a bombardear aquele local e vai criar a homogeneização de uma cultura. A cultura globalizada, uma cultura padronizada, né? As roupas, a comida, entre outras coisas, o fast food, né? É uma visão de atacar a cultura nacional, a identidade nacional, né? Quando a gente começa a consumir predominantemente um tipo de alimento e deixando de consumir outro que é da nossa tradição, nós estamos perdendo a nossa identidade, a nossa cara como brasileiros, né? Lógico, eu sou amante da gastronomia, né? Eu adoro gastronomia, mas, né, eu tenho que pensar, né, na manutenção dessa cultura, né? Um povo indígena que vive lá na Amazônia, né? Eles têm a sua religião, eles têm a sua culinária, eles têm a sua forma de viver. Quando eu chego lá com um missionário, com a Bíblia debaixo do braço, falando para esse nativo que a cultura dele é inferior do que a minha, e se ele não aceitar o meu Deus, ele vai para o inferno, nós estamos reforçando essa visão de globalização, né? Criando uma homogeneização da cultura, né? Que é a base da globalização. Bem, então, os impactos da globalização na identidade nacional, como eu vi a questão da homogeneização da cultura, músicas, produtos, pregando valores únicos e universais, né? Então, os meus valores, né, baseado na cultura globalizada, elas devem ser colocadas. Se você não prega igual a mim, você está fora. A questão da resistência, né, que é algo que hoje se fala muito, né? Então, a resistência e o reforço à identidade locais.
Então, em resposta, nós temos grupos, né, que vão começar a trabalhar, a brigar, a lutar, né, por uma identidade nacional realmente formada e numa intenção de você manter as tradições, resistir à influência externa, né, a questão de um nacionalismo, né? Nós somos brasileiros, né? Então nós não podemos consumir nada que vem de fora. Existe essa visão, né, de resistência, né? Como nós temos, assim, eu consumo muita coisa, né? Eu gosto muito de filme, gosto muito de série, gosto muito de história em quadrinhos, né? Mas essa questão de identidade, isso não me, eu consumindo esses produtos não me faz eu deixar de ser brasileiro, porque eu sei dividir as coisas, mas tem gente que não sabe, né? A mesma coisa você pensar assim, é uma coisa bem legal de ser colocado. Ah, quais são os seus heróis favoritos? Se eu chegar para uma criança que só tem a visão da Marvel, vai falar do Thor, né? O Thor é um deus nórdico, né? Um deus nórdico. Eu posso muito bem, né, trabalhar um orixá, né? Uma criança que ela é da matriz religiosa africana, ela pode dizer que um orixá, ele é o seu herói, né? O seu herói principal. Tanto é que existem algumas histórias em quadrinhos brasileiras que usam os orixás como essa forma de heróis, né? Então, nesse caso, existe, você pode transitar entre esse mundo, porque conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Mas nós não podemos criar uma hierarquia, né? Então, a resistência a essa hierarquização, né, de uma cultura superior, uma cultura global, em detrimento a uma identidade nacional, isso é algo que nós podemos estar discutindo. A criação de uma identidade híbrida, né? Então, uma identidade híbrida, ela se transforma, ela se modifica, né? Então, uma identidade diferente de formação híbridas, que combinam com elementos de várias culturas, criando uma nova forma de expressão cultural. Bem, então, a expressão cultural, né? Então, uma expressão cultural, ela pode ser levada em consideração, o sentimento nacional é uma construção, uma valorização das culturas, e não uma supremacia de uma em detrimento à outra. Porque se a gente voltar lá na década de 70, existia uma banda de rock muito conhecida até os dias de hoje, que muita gente ainda não entendeu o que ela queria dizer, que era o Pink Floyd, né? O Pink Floyd, naquela música chamada The Wall, né? Muro. Nós somos tijolos no muro, né? Então, a questão da crítica que ele fez, né? A crítica de que o Estado ele tenta moldar a pessoa para que ele se encaixe nesse muro. Quando um cidadão ele não segue, ele não está dentro daquele padrão, ele se torna um perigo, né? Então, o muro, né? A construção. Então, essa questão da cultura híbrida é isso, né? Então, nós temos que romper com essa padronização, né? Respeitando os interesses, né? Os interesses, a questão da valorização das culturas, de nós entendermos aquela cultura. O funk, que eu sempre falo, né? Tem até uma amiga minha que briga muito comigo por conta disso, que eu não consumo funk. Não consumo, mas eu respeito a manifestação, né? A pessoa ela tem o direito de se manifestar naquilo que ela acredita, né? A mesma coisa você pegar a música raiz, né? O sertanejo mesmo, o sertanejo modão, né? Como falam, né? Então, eles ressaltavam a vida do campo, a vida do trabalhador rural, o seu dia a dia. Hoje, o que é o sertanejo universitário? É uma versão do funk e ostentação, só que com uma roupagem tocada com viola, né? Você pega um produto, transforma em outro e vende. É isso. Bem, então quais são os desafios? Então, o desafio: a globalização pode ameaçar a diversidade cultural e levar à criação de uma identidade única, onde o indivíduo e comunidade se sentem desraizado, né, e sem referências clássicas. Então, existem esses conflitos, né, esses conflitos principalmente conflito de gerações, né? Eu sou da geração 80, né? E como eu vivi naquele período diferente do que é os dias de hoje, eu tenho essa visão saudosista, né, do que é ser a geração 80. E muitas vezes o que eu vejo hoje na cultura, de uma forma geral, ele entra em conflito com aquilo que eu me formei como ser, como indivíduo.
né? Eu tenho essa visão também de classificação. Só que eu, como indivíduo, eu tenho um tipo de comportamento. Eu, como parte de uma comunidade, de uma identidade nacional, eu tenho que valorizar, eu tenho que lutar pelas manifestações culturais diversas e divergentes, né? Então, elas se divergem dentro desse elemento, né? A questão de que eu critico muito mesmo aquela questão de músicas voltadas para a questão de ostentação, né? Ostentação que faz com que você tenha aquela valorização de que você é o que você tem e não aquilo que você é, valorizando o seu ser, a sua construção como indivíduo, aquilo que você tem a acrescentar à comunidade e não o dinheiro que você tem, o carro que você tem na garagem, se a sua casa tem piscina, se você consome bebida X ou Y. Então, o desafio hoje é isso, é você romper com essa visão de uma cultura global, né? Os rappers americanos, né? Que o rap mesmo, o rap, o hip hop, quando surge lá né, em Nova York, nos anos 70 e 80, eles tinham uma visão de manifestação contra a violência policial, entre outras coisas. Hoje o rap americano, né, o hip hop, é aquela questão de roupas, né, carros, bebidas, mulheres, né, como diz o Pica-Pau, né, carros, dinheiro, né, fama, né? Mas essa questão de se perde, né, esses elementos de manifestação. A questão também nós temos oportunidades, que é a globalização. Ela nos dá a chance de conhecer muita coisa legal, muita coisa boa, né? Então, culinária, culturas diferentes, religiões diferentes, filosofias diferentes, sair daquela questão eurocêntrica, né, de que o berço do conhecimento foi a Grécia. Mas nós temos muitos filósofos africanos, muitos filósofos asiáticos, muitos filósofos brasileiros e sul-americanos, né, que são expressões fortes, né, Paulo Freire, né, o Paulo Freire, o Milton Santos, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, né, no caso, a menina aqui que fez um livro que eu vou pegar aqui rapidinho, né, esse livro aqui que é a Bárbara Carini, né, que ela escreveu esse livro que nós estamos fazendo um trabalho na escola, que é um livro Como Ser um Educador Antirracista, né, que é ela construiu, né, essa narrativa por como nós podemos realmente trabalhar uma cultura antirracista no Brasil, né? Então, nós temos que essas oportunidades de buscar novos elementos, né, em locais diferentes que enriqueça a conversa, né? E não empobreça, não colocando um rótulo. Você é inferior, eu sou superior, você respeita ou eu vou te punir. Isso deve ser acabado, destituído, cortado. Bem, então, em resumo, a globalização ele tem um papel dual, né, de dualidade da identidade nacional, pode tanto enfraquecer quanto fortalecer as culturas locais. Encontrar o equilíbrio entre a adoção e influência global. A preservação da tradição nacional é essencial para a manutenção da diversidade cultural e a coesão social. Né, nesse último tempo, eu fiz um curso sobre músicas, né, música de resistência, que é uma música descolonial, né? Então esse curso ele vai falar sobre a questão da internet também. A internet ela traz elementos que antes ficavam presos em um pequeno território, né, do país, que é as tradições afro, né? As tradições africanas, indígenas, caboclas, e essas tradições elas estão ganhando força com a internet, né? Porque elas estão sendo, em vez de ficar fechado ali, elas começam a ganhar o mundo e começam a ganhar a luz do sol. E isso, querendo ou não, valoriza essa cultura. Então, a globalização ela tem essa visão dua, né? É uma questão de quando você pensa que todo vilão ele tem as suas intenções também. A única questão é que ele não sabe manifestar direito essas intenções, né? Então, a questão da globalização é o nosso vilão hoje, né? É o nosso Darth Vader, né?
da cultura, da humanidade hoje, nos dias de hoje. Mas dentro dessa globalização, será que tudo é ruim? Né? Eu poderia muito bem falar sobre essa questão do curso que eu fiz. Eu não teria contato com o macoco, né? A questão das congadas, saber como é que a congada ela é um processo de resistência também hoje nos dias de hoje. A questão de você questionar algumas coisas, lógico, eu tenho que manter a cultura local, mas eu tenho que valorizar ela. Que nem a professora, o nome dela era Letícia, ela colocava assim para nós, né? Que ela era formada em biologia, ela queria salvar a tradição de construção de tambores, né? Tambores com matéria-prima natural. Madeira, couro, entre outras coisas. E quando ela chegou em um lugar onde tinha a congada tradicional, as pessoas estavam tocando, batendo tambores, feito de uma forma industrial. Aí ela foi perguntar pro mestre, e o mestre falou o seguinte, ó, para nós é mais interessante que tenha mais gente tocando do que, infelizmente, a tradição, ela existe, ela é importante, muito. Mas nós temos que entender também que nós temos que transmitir esse conhecimento para frente, né? Eu tenho que transmitir, eu tenho que passar isso aqui para frente. Então, se eu ficar preso a algumas coisas do passado, eu não vou transmitir esse conhecimento para as futuras gerações. Pode ser que esse costume, essa cultura, ela morra em mim. Então, se eu não trazer mais gente, se eu não chamar mais atenção, essa cultura ela vai deixar de existir. E a globalização, ela ajuda nisso também, né? Nós temos a visão de que o vilão, né, ele sempre tem uma visão de controle, de acabar com o mocinho, mas também ele pode ter alguma coisinha boa ali no fundo, bem no fundinho pode ter alguma coisa boa, né? Então, a reação ao globalismo, né, que essa questão da manifestação contra essa visão do globalismo, a questão de você ter essa visão negativa, de você ressaltar a cultura nacional, a sua ideologia, isso vai levar a movimentos populistas, né? A Europa hoje fervilha de movimentos populistas, né? Um movimento onde um grupo ele chega no poder com uma visão de você resgatar algo que não existe mais, né? A questão da Europa, vai, Reino Unido, a questão de quando o Reino Unido ele saiu da zona do euro, o Brexit, a questão das eleições do Donald Trump, sobre a questão da perseguição dos estrangeiros, dos imigrantes, né? A questão de que os Estados Unidos hoje ele usa políticas culturais, né, para impor a sua vontade. E os movimentos populistas, ele tem essa visão, né, de ele ressalta, ele fortalece uma visão de uma identidade única, né, de um território, né, de um país, de uma nação. A questão do nacionalismo econômico, que também vou falar um pouquinho aqui do Trump, que é a questão do tarifaço, né? A questão de você aumentar tarifas, né? Buscando defender a economia nacional, mesmo sabendo que todos os países eles não têm como se manter sozinhos. Então, o mundo globalizado ele criou essa autodependência. Nós precisamos entender que nós precisamos de recursos, de produtos que não são realizados aqui. E quando eu faço essa defensão, essa questão do protecionismo comercial, eu vou ter problemas em todos os sentidos. E a questão da resistência cultural. A cultura resistindo ainda, né? As tradições locais ainda resistindo, existindo, mesmo com toda a pressão da homogeneização cultural. A questão que eu falei para vocês do macoco, do maracatu, do samba, dos modão mesmo de raiz, né? Que ressalta a vida do campo, né? As tradições, né? Viva os nossos violeiros, né? E as consequências, a questão da polarização, né? O Brasil é um país hoje dividido em duas grandes, né, vertentes, uma vertente que defende uma ideologia, outra vertente que defende outra. Isso está levando a um clima de assim, muita tensão, né? A gente vive com tensão, né? Essa questão de que se você usa certa coisa, você defende um lado, se você usa outra coisa, você defende outro lado. Se você
Isso aí tá chato pra cacete, né? Pra não falar outra coisa, né? Então, isso faz com que a gente tenha que repensar, né, as consequências da globalização e os impactos econômicos, o protecionismo, né, que gera essa divisão entre os países. Então, em resumo, o globalismo é uma resposta complexa, multifacetária, né, que as mudanças trazidas pela globalização, ela refletindo a busca pelo equilíbrio entre a integração global e a preservação das identidades internacionais. É, falando sobre isso, né, tem uma coisa muito louca que eu gosto muito de fazer referência sobre filme. Tem um filme da década de 80, se eu não me engano, que o nome desse filme é Os Deuses Devem Estar Loucos, alguma coisa assim, onde um avião passa por cima de uma aldeia africana e o piloto, ele estava tomando uma garrafinha de Coca-Cola e ele joga essa garrafinha de Coca-Cola para fora, né? Um discurso totalmente antiecológico, maluco nos dias de hoje. Você pode estar falando, mas por que você está falando isso? Que é antiecológico, o caramba quatro. Mas esse vídeo, esse filme, ele mostra que aquela sociedade, ela vai usar aquela garrafa como se fosse um presente dos deuses, né? Então, é a mesma coisa você pensar hoje a globalização. Nós somos aquela tribo indígena, aquela tribo africana que recebeu a garrafinha de Coca-Cola que caiu do avião, né? Muitas vezes a gente recebe isso como algo divino e a gente faz com que aquilo gire ao redor de nós. Nós valorizamos muito e esquecemos de onde nós viemos, né? Tanto é que no filme, lógico, esse filme já tem 40 anos, né? Se não for mais velho do que eu, né? Então, nesse caso, esse filme ele mostra, né, que quando a gente recebe um elemento cultural, né, que é considerado valorizado, a gente esquece dos valores do nosso local, né? Tanto que havia uma briga entre uma pessoa que queria destruir a garrafa e a outra pessoa que queria usar a garrafa, então ficou aquela briga louca, né? Então é a mesma coisa sobre a questão da globalização. Grupos que querem destruir, grupos que querem preservar. Então existe essa dualidade maluca, mas nós temos que entender que isso não minimiza nada, né? Qual é o mais legal de tudo? É aproveitar, né? Aproveitar o que a globalização tem de positivo, você incorpora sem esquecer de onde você veio, né? Então, eu sempre falo isso, eu consegui chegar em locais onde os meus pais, os meus avós, eles não tiveram oportunidade de chegar. Na universidade, né? Ter um lugar de fala, estar falando no YouTube, coisa que era impensado quando eu era criança, né? Era algo impensado. Então, a globalização, ela me ajudou a chegar a esse ponto. Por que que eu tenho que combater também? Então, eu tenho que saber dividir as coisas. O que é proveitoso, eu trago para mim. O que não é, eu afasto. Ou, de repente, é o seguinte, né, Rogério, professor, né, cidadão do mundo, de uma certa forma, não viajei tanto assim do mundo, mas sou cidadão do mundo hoje moderno. Então, o que que eu devo defender? O que eu devo combater? O porquê que eu devo defender? O porquê que eu devo combater? Né? A questão da manutenção do direito de todos a ser o que é, ou a construção de uma identidade, né, em detrimento à outra. Então, isso é uma conversa maluca que nós devemos fazer, felizmente, né? Felizmente, porque eu colocar isso para baixo do tapete não vai adiantar nada. Então, agora é com vocês, né? Vou deixar aqui com vocês essas duas perguntas para vocês interagirem aqui nos comentários. Então, para você. Qual o elemento da identidade brasileira mais te representa e por quê? Né? Eu coloquei essa imagem, né, porque é uma imagem muito simbólica para mim, né? Quem me conhece, né, quem sabe de onde eu vim, eu sou aqui de Itaquera, né? Eu moro na Patriarca, mas nasci no Hospital Santa Marcelina em Itaquera, então eu tenho essa alma corintiana, né? É um elemento que me identifica como um indivíduo, né? Então, eu coloquei o estádio, né, Neoquímica Arena por isso, né? A abertura da Copa de 2014, né? Porque é um local que me representa. O futebol é algo que me representa como um indivíduo. Eu amo o futebol, eu amo o clube que eu carrego. Gostava muito da seleção, mas ultimamente está me deixando meio chateado por conta da falta de representatividade. Mas isso é uma outra questão. O que você, né, o porquê e o que para você é ser brasileiro?
Justifique a sua resposta. Então, o que é ser brasileiro para você? Né? Ser brasileiro significa o quê? Né? Carregar essa identidade, esse, esse orgulho aí de ser brasileiro. O que ele significa para você? Né? Então, vamos finalizando aqui, né? Então, com isso, eu vou finalizando aqui com vocês. O vídeo, eu acho que foi um vídeo legal, né? Deu para que eu falasse bastante coisa. Tem algumas pessoas que vão se ofender com aquilo que eu falei, outras não. Isso para o debate, ele não entra no mérito, né? Mas é importante nós reforçarmos que é necessário. Gente, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, filho. Estou precisando muito de que esse discurso chegue a mais pessoas, que a gente possa conversar de uma forma democrática verdadeiramente. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos conversar de uma forma respeitosa sobre aquilo que eu coloquei aqui como agora é com você, né? Fazer com que isso tenha significado bem expressivo para todos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.